Boa tarde, irmãos. Vamos começar o nosso estudo dessa tarde, dando continuidade ao livro de Eclesiastes. Antes eu vou pedir à nossa irmã Sônia Val que ore, agradecendo a Deus, né, por essa tarde que nós estamos tendo aqui. Hoje é dia de festa, dia de aniversário, vamos comer até bolo virtual hoje. E pedindo a Deus, né, que abra o nosso entendimento. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, para Te agradecer por este dia, pela noite que tivemos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, nos dá alegria no dia de hoje, de participar, Senhor, juntamente com a Tua serva, que está comemorando mais um ano de vida, abençoado por Ti, na Tua presença, Deus. Que o Senhor possa abençoar cada família representada, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, estar contemplando a vida da Tua serva que está aniversariando neste dia, toda a sua família. Ah, Pai de amor, em nome de Jesus, Senhor, abra o nosso entendimento e nos ajude a entendermos a Tua palavra, para praticarmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é a Tua palavra, Senhor, é palavra de vida. Só o Senhor tem palavra de vida para nós, Pai. Muito obrigada pela vida do pastor Elias, pela vida da Soninha, pela vida da Elone, pela vida da Marli, pela vida da Nelma, da Zilmar, todos que vão ainda entrar, Senhor, que o Senhor já esteja preparando, para que tenhamos um estudo abençoado pelo Senhor. Amém. E que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia. E que nós possamos crer que tudo isso que está acontecendo vai passar. Em nome de Jesus. E melhores dias virão. Porque nós temos a Tua palavra, Senhor, para nos orientar a vivermos a cada dia melhor na Tua presença. Porque se não for na Tua presença, nós não vamos conseguir. Mas bendito e louvado seja o Teu nome, porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Te agradeço pela Igreja Congregacional de Vista Alegre, pela vida do pastor Leônidas, a Denise, seus filhos, Senhor, e todos os membros, todos os congregados, todos os visitantes. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a todos, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir em especial pela vida, Senhor, do pastor Flávio e a vida da tua serva Eliane, Senhor, que está necessitando de um milagre, Pai. Não só eles, mas eu lembro deles no momento, o nome. Estou citando, mas que o Senhor possa alcançar a todos que necessitam, nesse momento, do milagre do Senhor. Perdoe os nossos pecados e receba a nossa gratidão desde já, em nome de Jesus. Amém. Eu vou desligar o microfone, tá, de todo mundo. Vou deixar só pastor Elias e Sônia com os microfones ligados, tá bom? Okay. Então, com a palavra. Hoje nós vamos estar estudando Eclesiastes 3 e 4, tá? O Elias, semana passada, ministrou o estudo de Eclesiastes 2, e hoje a gente vai pegar 3 e 4. Nós queremos lembrar só alguns detalhes, né? Primeiro, lá que Eclesiastes, né? No grego é a palavra Eclesiastes, no hebraico é pregador, Eclesiastes, que significa eclésia, ou seja, um pregador pregando por uma assembleia, para pessoas, né, para um grupo de pessoas. É um livro também sapiencial, né, que tem instrução e conselhos práticos, e nós estamos trabalhando os 6 primeiros capítulos nesse momento. Como eu falei, hoje vão ser os capítulos 3 e 4. Nesses 6 primeiros capítulos, o pregador está trabalhando sobre a questão da vaidade, que a gente também já explicou, né, que não é essa vaidade de usar um brinco, botar um adereço no cabelo, né, ele está falando sobre a canseira que a vida tem, realmente, já que Eclesiastes é um livro da velhice, é um livro de reflexão, né, ele está refletindo sobre tudo que ele passou na vida. Então, no capítulo 1,
Nós falamos, demos o foco à questão do vento, né? Esse vento é o que a gente já falou, esse cansaço humano, né? No capítulo 2, Elias falou semana passada sobre Salomão fala dos seus feitos, né? De tudo que ele construiu para si, e a reflexão sobre o que vai ser depois. Ele faz essa reflexão no capítulo 2, construir, mas o que vai ser, né? Como vai ser, o que eu vou fazer depois de que eu morrer? Quem vem depois de mim? O que vai fazer das coisas que eu trabalhei tanto para construir, né? Então, ele faz essa reflexão. E ele fala também uma reflexão no 2 sobre o sentido do porquê, né? O que fiz e o que estou fazendo. Fala do que viveu. Aí nós chegamos ao capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo, né, que começa falando de tempo, da temporalidade da vida, né? Então ele começa falando falando sobre tempo. E esse capítulo, né, é o capítulo que a gente mais conhece, Eclesiastes, né? Quando se fala de Eclesiastes, a gente lembra sempre do capítulo sobre o tempo, né? Que vai marcando o tempo aí. Nós vamos ler esse capítulo, o capítulo 4, da seguinte forma: eu vou falando os versículos, e à medida que eu falar o versículo, você indicar a pessoa, aí você liga seu microfone e lê os versículos, tá? Então, vamos nos preparar para fazer essa leitura, tá? Então, o capítulo 3 dele, como eu falo, ele vai falar sobre, falando sobre a temporalidade, mas o destaque que eu vou dar é a mudança nos assuntos humanos, né? Então, essa é a primeira parte de Eclesiastes, que é Eclesiastes 3, de 1 a 10. Aí, que Nelma ligue o microfone dela e leia para a gente esse texto aí, Eclesiastes 3, de 1 a 10. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Isso. Então, aí ele está falando, né, sobre a mudança nos assuntos humanos. Ele mostra nesse capítulo aí que ninguém é enviado a este mundo para estar ou ficar ocioso, tá? O plano de Deus é sábio, justo e bom, tanto para governar o mundo como para governar as nossas vidas. Então, para isso, Deus nos deu o quê? Tempo. Tempo de tudo. Para todo propósito, há um tempo debaixo do sol. Veja que a gente é marcado pelo tempo. Para começar aqui hoje, nós tivemos que marcar. Hoje, 4 horas, vai ter o estudo, não é? A gente marcou o tempo. Então, nós somos marcados pelo tempo, mas Deus tem um propósito em cada tempo. Cada tempo da nossa vida, Deus tem um propósito. Então, não só para os governos, né, naturais, como para a nossa própria vida, nós temos que ter essa noção
de que o plano de Deus para cada um de nós, ele é sábio, justo e perfeito. Veja, quando você lê esse texto aqui, né, nós estamos nesse tempo aqui, ó, do versículo 5, finalzinho. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Né? Nós não queríamos esse tempo, ninguém planejou esse tempo, ninguém desejou esse tempo, mas é o tempo que a gente está vivendo agora. Né? E Deus tem o propósito dele neste tempo. Então, vejam, né, que Deus faz tudo isso, faz todas as coisas perfeitas, justas. Né? Agora, o tempo também é contra nós. Afinal, o tempo da morte se aproxima. A gente se alegra sempre, né? Quando alguém nasce e cada ano que a pessoa vai completando, a gente vai se alegrando. Mas, como dizem os filósofos, né? Não sei se são chineses ou são os budistas, não lembro, que quando você nasce, cada dia você está se aproximando da sua morte. Então, é complicado isso, né? Porque você nasce e vai se desenvolvendo até que chega o dia da morte. A morte chega para uns com 12, 13, ou 7, 5 anos, e chega para outros com 90, 105, 110 anos. A gente não sabe, como brinca minha irmã Cássia, tem a senha. A hora que chamar sua senha, não adianta você correr, né? Vai chamar, você tem que ir, não tem nem como passar a senha para outro. Não, vai você aí primeiro, não. Né? Então, quer dizer, mas há um tempo, né? E o tempo, às vezes, trabalha contra a gente, porque é justamente esse tempo, porque a morte, você vê, às vezes a pessoa está com 100, 95 anos, e se você falar para ela assim, você quer morrer? Ela vai dizer, não, a vida é boa, eu quero ficar aqui, tem muito tempo, muita coisa ainda para eu fazer, né? Então, vejam, assim é o tempo, ele trabalha contra a gente. Então, o que nós temos que fazer? Aproveitar a oportunidade favorável para todo propósito e para toda boa obra, né? Aí é o que fala o Eclesiastes aqui, o 3, ele fala, tudo tem seu tempo determinado e tempo para todo propósito debaixo do sol. É exatamente isso. Enquanto você está aqui, é bom que você trabalhe e faça toda boa obra que vier às tuas mãos para fazer. Né? Então, Eclesiastes 3 começa falando sobre isso. E depois de 11 a 15, eu vou pedir para a Zilma ler para a gente. Ativa aí, Zilma, seu microfone e lê para a gente, por favor. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Isso mesmo. Estão me ouvindo? Sim. Consegue? Isso. Então, aqui são os imutáveis conselhos divinos, né? Ele no versículo 14 diz, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nessa vida que a gente estava vivendo antes da pandemia, tão louca, desvairada, que a gente não tinha tempo para absolutamente nada, e a gente mal dormia, já acordava, eram centas coisas para fazer. Agora não é muito diferente, mas a gente está
põe o pé no freio, porque não pode ir na rua, não pode ir na rua toda hora, então a gente está pondo o pé no freio, né? Mas a gente muitas vezes passava pelas coisas sem observar. Eu acho que foi mesmo Nelma que postou uma foto no outro dia de uma flor no vaso, né, da casa dela, dando bom dia. E não foi você, Nelma? Então, nós estamos observando agora o quê? A criação de Deus, né? As coisas que Deus fez. E tudo que Deus fez, ele fala, tudo fez Deus formoso. Tudo que Deus fez é perfeito e não vai mudar por nossa causa. Nós é que estragamos tudo e agora a gente pode observar, não é? Quantas reportagens vocês assistiram de praias que eram muito sujas, mostrando, né, bichinhos que nunca nós vimos, porque as praias estão limpas, porque o ser humano não está lá. A natureza está agradecendo a nossa ausência. Olha, gente, que horror. Né? Deus criou a natureza para a gente. E agora a natureza agradece a nossa ausência. Mas tudo por quê? Porque a gente não observa aquilo que Deus fez, não conserva aquilo que Deus fez. Então, Salomão está falando dessas coisas aqui, que temos tanto do mundo em nosso coração, estamos tão presos e preocupados com as coisas dessa terra que a gente não percebe a mão de Deus. Vê se isso não é real, né? A gente estava tão envolvido com tantas coisas que mal a gente parava para perceber a mão de Deus agindo. Hoje a gente está parado e a gente ora, né? São muitas pessoas doentes e cada pessoa que sai da enfermidade, a gente faz o quê? Glorifica a Deus, porque a gente está vendo, observando a mão de Deus. Isso raramente ia acontecer se a gente tivesse ocupado com tudo que a gente tinha de tanta ocupação. A gente se ocupa com tantas coisas aqui na Terra que a gente às vezes não para ver que a mão de Deus fez cada coisa. Quantas vezes você pode parar e observar a natureza, observar as coisas ao seu redor e dizer, puxa, tudo Deus fez, glória a Deus por isso. Eu não fazia isso enquanto trabalhando, mas depois que eu entrei na minha licença, prêmio, o que eu fiz? Eu fui para o Horto Pinhar, né? E lá no Horto, que delícia, sabe? Aquela coisa assim aquela natureza feita, muitas árvores ali, cada uma de um jeito. Aí eu passava pela árvore e dizia assim, gente, essa árvore é linda. Aí no outro dia eu passava pela árvore e dizia de novo, gente, que árvore linda, essa aqui é mais bonita que essa que eu vi ontem. Entendeu? Porque a gente começou a parar para observar a criação de Deus. Cada coisa Deus fez de um jeito. Se você olhar para as árvores, nem os verdes das folhas são iguais. Cada um tem o seu tom. Então, é nisso que a gente tem que observar, né? A Elaine entrou alguém, mas a gente não consegue visualizar. Ou está entrando, tá? Então, a gente precisa ver isso, tá? O que precisamos é nos tornar seres humanos melhores. Essa pandemia vem nos ensinar isso, irmãos, que nós precisamos ser seres humanos melhores. Como? Fazendo o que Jesus fez, imitando Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus andava pela terra fazendo o bem. Então, nós temos que andar por essa terra igual Jesus, fazendo o bem. E é isso que Salomão nos chama a atenção nesses versículos aí, né? Ele fala do 10 ao 15, né? Que sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. E ninguém pode acrescentar nada, nem lhe tirar.
Isso fez Deus para que os homens temam diante dele. Então, tudo que Deus fez foi tão perfeito. E para que o homem tivesse o temor dele, a gente não pode fazer nada. Esse dia eu estava vendo uma palestra que o cara falou assim, tudo que nós fazemos é imitar. O homem faz toda obra criada, o quadro pintado, obras de arte, é tudo imitação, porque só Deus realmente criou. Só Ele criou. Ninguém mais tem poder de criar. Mas o que a gente faz é imitar o que Deus criou, né? Então, é por aí. O outro versículo é 16 até o 22, que é o final aí de Eclesiastes 3, aí eu vou pedir para a Sônia Val ler para a gente. Vi ainda debaixo do sol, no lugar do juízo, reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito e para toda a terra. E para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, e o mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para baixo e para a terra. Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? É a vaidade do poder humano, né? Salomão, nesse finalzinho aqui, está refletindo sobre a vaidade do poder humano, né? Sem o temor do Senhor, o homem não é coisa alguma, tá? Senão vaidade. Por isso que ele fala, porque sem o temor de Deus, o homem é só vaidade. Só com o Senhor as aflições da vida são tiradas. E embora em muitas ocasiões nós não vejamos isso. Então, Salomão, pregador, deseja que os homens se deem conta de que, ao escolherem as coisas deste mundo como sua porção, eles estão se colocando no mesmo nível dos animais. Entenderam? Então, Salomão deseja que os homens se deem conta de que, ao escolherem as coisas deste mundo como sua porção, eles se colocam no mesmo nível dos animais. A gente tem que ter esse entendimento para que a gente não ache que a gente é igual a um bicho, que Salomão ali está dizendo que a gente é igual a um bicho. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que sem o temor do Senhor, quando você se coloca, né, no lugar do Todo-Poderoso, você fica igual um animal. O fôlego de vida vai, né, e você perece. Então, ele fala isso, tá? E aqui no Eclesiastes 3, no final, ele diz, né, que... Cadê? Disse mais ainda comigo, é por causa dos filhos do homem, para que Deus prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Então, sem o temor do Senhor, os homens vão
vão perecer iguais os animais morrem normalmente. E ao passo de que isso, Jesus nos fala lá em João 10, tá? Ele fala que ele é o bom pastor e que ele é a porta. E no versículo 28 de João 10, ele disse: eu lhes dou a vida eterna, ou seja, a diferença do ser humano sem Deus e do ser humano com Deus. Sem Deus, ele perece igualzinho os animais. Mas como Jesus está garantindo, ele disse: eu lhes dou a vida eterna. E Paulo completa isso dizendo que se nós nos resumirmos às coisas deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, Salomão está fazendo essa reflexão para a gente, de que há diferença entre o homem com Deus e o homem que tem o temor do Senhor. O capítulo 4, agora, de Eclesiastes. Agora nós vamos para o 4. Oi, Denise. Estamos em Eclesiastes 4. Então, nós vamos agora, né, para ver Eclesiastes 4, aí de 1 a 3. Elaine, você pode ler para a gente, querida? Pode. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tem mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, aquele que ainda não nasceu, e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Aqui ele fala sobre as desgraças da opressão, né? E isso aí, assim, acho que a gente brasileiro está mestre nisso já, né? De ver tanta opressão debaixo do sol. A gente vê isso todos os momentos, né? No trabalho, se a pessoa era só um funcionário, aí se tornou gerente, e aquilo lhe sobe a cabeça, e ele vai querer oprimir o outro que agora estava no lugar dele, que é o trabalhador, né? E Salomão considera isso o quê? Uma desgraça. Quando Salomão escreve esse capítulo 4, nesse primeiro momento, ele está falando: se as coisas mundanas e humanas fosse o nosso supremo bem, não existir seria preferível à vida. Entenderam o que ele está dizendo? Capítulo 4, se as coisas mundanas e humanas fosse o nosso supremo bem, não existir seria preferível do que você estar vivo. Então, graças a Deus que o nosso supremo bem não são as coisas do mundo, não são as coisas humanas, né? Porque se fosse só isso, nós estaríamos, como ele fala, ele reflete ali, né? Ele diz que seria preferível até que a pessoa não tivesse nascido, por conta de tanta opressão que o ser humano vive, né? Aí Salomão se entristece ao ver isso, ao ver que a força prevalece contra o direito. E se Salomão tivesse aqui hoje, ele teria a mesma reflexão, não é diferente. Acho que por isso que ele diz que não há nada novo debaixo do sol, não é? Se Salomão tivesse aqui hoje, ele não veria nada diferente disso. Ele não estaria dizendo: oh, que coisa maravilhosa, como o mundo mudou. Ele não estaria dizendo isso, né? Ele estaria dizendo a mesma coisa. Aí o texto bíblico que eu trouxe para contrapor a esse texto é justamente aquele que fala que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, voltamos à diferença do homem com Deus e o homem sem Deus. Precisamos muito entender que
Se você hoje está numa posição e amanhã você consegue uma posição superior ao outro, você deve sempre refletir sobre aquilo que você passou quando estava na outra posição, que é justamente para você não oprimir a outra pessoa, porque Deus não se agrada da opressão. Então, Salomão está falando sobre isso, né? Ainda que a opressão, a miséria humana nos cerque, nós temos de Cristo o seguinte conselho: ande a segunda milha. Né? Jesus diz isso. E diz, se te pedirem a túnica, né? Dá também, ou se te pedirem a capa, dá também a túnica. Então, Jesus nos aconselha a fazermos diferença, sermos diferentes, sermos melhores que seres humanos, né? Deus nos está instruindo a sermos bons com as outras pessoas, né? Ainda que a nossa essência não seja boa, mas nós temos que trabalhar o bem sempre e fazer o bem sempre, como eu falei acima, né? Imitar Jesus. Qual foi o que Jesus nos deixou de exemplo? Ele andava pela terra fazendo bem. E nós também devemos fazer isso, andar pela terra fazendo bem, tá? Aí, versículos de 4 a 6. Denise, você consegue ler para a gente? Ativar seu microfone? Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas nas mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, aqui ele fala dos problemas da inveja, né? Salomão inclui todos os que trabalham com diligência, né? Cujos esforços são coroados com êxito, mas vez por outra acontece inveja e oposição. Quem nunca sofreu isso? As pessoas, às vezes, está tão bem, faz trabalho, né? Está sendo bom o trabalho, aí se levanta alguém com inveja ou com oposição à sua pessoa. Então, Salomão está falando sobre isso, né? Ele fala nesse texto, ele começa logo o versículo 4 dizendo, né? Então, vi que todo o trabalho, toda a destreza das obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Então, Salomão está dizendo isso, né? Declara mais uma vez, nesse texto aí que Denise leu, que o ócio é pecado e que devemos, por intermédio de uma atividade honesta, termos o ganho que seja suficiente. Mas se for mais do que suficiente, se as suas riquezas prosperarem, não ponhais nela o vosso coração. Né? Então, não deixe que, se prosperar e seguir adiante, você se exalte porque você fez isso. Né? Que você conseguiu trabalhar, conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu ficar melhor que as outras pessoas. Não deixe que isso traga também destruição para a sua vida. Se você conseguir isso, é para ser bênção para as outras pessoas e não para trazer destruição à sua vida. Já que a gente tocou nesse assunto, a ideia real de prosperidade não é você reter. A ideia real de prosperidade é você distribuir, né? Quanto mais bênção você recebe, mais você distribui, mais você partilha com as outras pessoas. Isso é a real palavra prosperidade, né? O sentido da palavra prosperidade. Então, Salomão diz que a inveja e a oposição podem vir, mas você não vai ficar parado nisso. Você vai continuar.
vai seguir em frente. Lembre-se que Salomão está refletindo sobre tudo que ele passou. Quanta oposição, quanta inveja Salomão não teve por ser um rei próspero, por ser um rei sábio, né? Quantas pessoas não se levantaram contra? Mas ele tinha certeza de que ele tinha o quê? O temor do Senhor. E quando ele fica velho, ele começa a pensar sobre isso, né? Sentar e pensar. É engraçado isso de ficar velho, né? Não, gente. Porque ficar velho traz isso para a gente. Às vezes você se pega sentado, pensando em coisas lá da juventude que você passou, que você fez. É esquisito, mas é real, gente. Isso acontece mesmo. E Salomão, ele estava dizendo isso, né? Que é super real essa forma de você ver a vida, de você parar e refletir sobre tudo aquilo que você passou. E se você pudesse escrever um livro, se você pretende, né? Tem gente que, meu marido diz que depois que ele fizer 80, ele vai escrever um livro, vamos ver. Mas se você pretende escrever, você vai sentar, você vai pensar, você vai dizer, caramba, olha só, isso aqui que eu fiz, não deveria fazer. Isso aqui eu fiz de forma correta, mas aí se levantou uma oposição ou uma inveja e eu deixei de lado. Isso aqui eu não deveria ter feito, isso aqui, legal, eu fiz, deu certo. Então, quer dizer, a gente começa a refletir sobre a vida. Eu acho que isso é próprio da idade, eu vou parar de falar sobre isso, senão vou ficar velha, rápido. Então, vamos continuar. E o versículo 7 e 8. Eu vou pedir para Elias ler, porque são só 2 versículos, e daí ele já está com o microfone ligado. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem firma, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Salomão está falando aqui, né, da questão da cobiça. E os olhos não se fartam, isso é cobiça. Né? Quanto mais tenho, mais quero. Mais coisas eu pretendo ter também. Vou trabalhar para me empenhar. Mas não é só para ter que ele fala isso. Ele fala que ele tem, mas depois ele olha e diz bem assim, eu tenho, mas para quem é? Não tem ninguém, não tenho herdeiro. Para quem vou deixar? Lê o versículo 9, por favor. Do 9 até o 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só caindo, não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso. Aí, intervalo da tosse. Então, nesse da cobiça, Salomão está falando que o que causa isso é o egoísmo, né? É o egoísmo, o hedonismo, o materialismo e todos esses ismos semelhantes a esse. Mas aí ele completa esses versos do 9 ao 12, falando sobre as vantagens da ajuda mútua. Quando você tem alguém para te ajudar, quando você está caminhando junto com alguém, tudo é mais vantajoso. É isso que Salomão está dizendo. Né? Você não deve caminhar só. Você deve ter sempre alguém que possa te ajudar, né? Vocês viram aí, engasguei aqui, deu um treco na garganta, Elias rapidamente entrou com os versículos. Mas não é só isso, mas vejam, né?
é mais vantajoso quando você ajuda. E ele fala, e os homens já entenderam isso, porque antes, nas empresas, o que se via era competição, né? Quanto mais competição, melhor. Agora, as grandes empresas trabalham com o quê? Com ajuda mútua, né? Um ajudando o outro. E isso fortalece. Você vê que até eles já começaram a usar slogan, que é como a gente viu, né? Juntos somos mais fortes, ou como governo do Estado, somando forças, porque já se entendeu o quê? Que trabalhar sozinho, de forma egoísta, não leva ninguém a lugar nenhum. Mas quando você soma, quando você junta, as coisas andam, né? E onde houver estreitamento de laços, a coisa anda melhor, principalmente na casa de Deus, né? Você nunca deve estar só na casa de Deus, você deve estar sempre estreitando os laços. E fala que Cristo virá para eles, né? Vai enchê-los na unidade, porque assim foi criada a igreja, na unidade, né? Vai enchê-los do seu espírito, e aí o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Não se rompe mesmo com facilidade. Então, lembre-se sempre disso. Você nunca deve trabalhar sozinho, você deve estar sempre próximo de alguém. Deve estar sempre procurando alguém para estar junto com você. E Salomão chega na sua reflexão a essa conclusão: é melhor serem 2 do que 1. E aí vem lá em Atos, né, a unidade da igreja. Quando a igreja, né, era uma só, lá diz, era só uma alma, um coração, um pensamento. Então, enquanto eles estavam firmes ali em serem uma só alma, um só coração, um só pensamento, Deus lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, não é diferente hoje. Deus não mudou a lógica dele. A lógica dele está na unidade, no trabalhar juntos, e não no egoísmo, na pessoa viver sozinho, tá? E para terminar, nós vamos para capítulo 4, 13 e 16. Vou deixar a Elias ler para não ficar liga e desliga o microfone. Tá? Melhor jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era assim contra todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão está falando aí das mudanças da realeza, né? Nós, seres humanos, nós somos totalmente insatisfeitos, sempre insatisfeitos. Se a gente tem uma liderança, né, na nossa igreja, vamos dizer, temos uma liderança das mulheres, e a gente reclama da liderança das mulheres. Aí, se a gente tem o pastor, reclama do pastor. Se a gente tem um prefeito, é com razão que a gente reclama deles, mas a gente reclama do prefeito, né? Então, mas a gente vê que a gente é sempre insatisfeito. Aí Salomão chega a essa conclusão, que a gente é insatisfeito, né? E nós somos afoitos por mudança. Né? A gente quer mudança, aí a gente vai, né, e vota naquele moço porque vai ter mudança. Aí passa 2, 3 meses no governo, o moço nem começou a governar, a gente já diz assim, votei mal pra caramba, esse cara não está fazendo nada, ele não faz nada, né? E a gente, aqui no Brasil principalmente, que não é reinado, né, é uma questão
não é uma monarquia, uma democracia, a gente nem lembra que eles não governam sozinhos. Tem uma banca lá, né, na prefeitura de vereadores, no estado de deputados, no executivo, né, lá no governo federal, tem o Congresso, tem o Senado lá para fazer todas as coisas, mas a gente põe a culpa em um só, é nesse aí. Aí é o que a gente fala sempre, né? Se elegeu, meu amigo, vai levar a culpa, já sabe que vai levar a culpa. Então, porque a gente vive nessa insatisfação. Então, Salomão fala dessa insatisfação, dessa mudança na realeza. Porém, nós, servos de Jesus, e Jesus, que é o nosso rei, estamos felizes em servir. Nós não temos a insatisfação em Jesus. Como o nosso rei, nós somos felizes em servir Jesus. Nós não temos essa questão de mudança, vou mudar de Deus, não, porque nós somos completamente infelizes em Jesus. Nós nos regozijamos nele e amaremos por toda a eternidade, porque nós não amamos Jesus só nessa terra, nós o amaremos por toda a eternidade. Então, a reflexão que Salomão faz é que debaixo do sol, debaixo dessa terra, a temporalidade da vida, não é? E a questão da tribulação da vida, que é o capítulo 4, a temporalidade é o capítulo 3, e a tribulação é o capítulo 4, são reais. Nós paramos, às vezes, nós sentamos, quando a gente lê Eclesiastes, a gente fala, caramba, que atual, que coisa, é assim mesmo. Mas ele fala que o temor do Senhor traz toda a diferença na nossa visão. Com o temor de Deus, a gente põe o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E assim a gente vai construindo todos os dias a nossa casa espiritual, construindo na rocha, que é Cristo, a nossa casa espiritual. Então, Deus, ele faz toda a diferença. Eu sei que esse programa fica gravado, não sei quem vai assistir, mas é essencial que a pessoa pense nisso. Deus faz toda a diferença na nossa visão, tanto debaixo do sol, como para a eternidade, porque só Ele é o caminho, só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, que Deus nos abençoe, queridos. Amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, nós vamos terminar, não antes de Ilma mostrar de novo aquele bolo delicioso que está em cima da mesa. Ai, Deus, eu sei quando isso acontece. Que todo mundo quer ver esse bolo novamente, hein? Pena que eu estou de dieta. Cadê o bolinho? Mostra aí de novo, que todo mundo quer ver. Liguei aqui, não. Não estou ouvindo, não? Não me ligou, não mexeu nada, não. Quer ver? Estou aqui por trás, na sua frente. Vou mostrar aí. Para de mostrar. Olha o bolinho aí chegando, que delícia! Olha quem tá aí! Ele chegou! Olha, reverendo, o bolo que tá ali em cima da mesa. Querem almoçar? Não, aqui todo mundo já almoçou. Ah, mas a minha mulher só me dá almoço agora. O bolo é a sua. A minha mulher só me dá almoço agora. Ah, Denise, você... Sem comentário. Olha, tem até brigadeiro esse bolo. Olha que delícia. Olha, tia Marli.
Parabéns, Dilma. Deus te abençoe, Dilma. Muito obrigada. Sônia Almeida, liga o microfone, que a gente não está te ouvindo. Marli. Então, Ilma vai contratar um motoboy que vai levar um pedaço em cada casa. Vai ser o serviço de delivery. Vai ser delivery. Mas parabéns, Ilma. Muitas felicidades. Parabéns, Manda um Ilma. beijo. A barba de Arão. A barba de Arão, né? Irmãos, vamos terminar então. Eu vou pedir a Denise que esteja orando, agradecendo a Deus por mais um ano de vida, né, da nossa irmã Ilma Guimarães, e agradecendo a Deus pelo nosso estudo. O som está meio ruim. Tá bom. Orar pela Ilma, né? Isso. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Vamos orar. Eu vou aí comer bolo, Ilma. Queremos te agradecer pela tua presença na nossa vida. Nós queremos te agradecer por esses irmãos que estão se dispondo a preparar esses estudos. É um momento de crescimento espiritual, é um momento que nós nos vemos e é um momento muito agradável. Nós queremos te agradecer por isso. E pedir que continue nos abençoando, continue nos guardando, continue guardando o teu povo desta doença, continue, Senhor, conservando em paz o teu povo. Queremos agora te colocar nas tuas mãos, colocar nas tuas mãos a Ilma. Ela é preciosa, sua vida é preciosa. E nós pedimos que continue abençoando, Senhor, abençoando a sua vida, abençoando a sua saúde, que ela continue sendo bênção nas tuas mãos. Nós te agradecemos por esse momento agradável, te louvamos por seu Senhor digno de toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Em nome de oramos. Amém. Irmãos, sábado, na nossa sala, às 16h30, nós teremos a nossa lição da Escola Dominical. Será a lição de número 10, o batismo cristão. E quem vai ministrar para a gente vai ser o Roberto, o licenciado Roberto, vai estar com a gente no sábado para nos dar essa lição da Escola Dominical. Sábado será às 16h30, tá bom? Isilmar está comendo todos os brigadeiros que estão Bolo. Eu estou vendo, Isilmar, estou te vendo, hein? É um abuso isso. Tá bom, queridos? Então, sábado, novamente, a gente se encontra na nossa sala, tá bom? Um abraço para vocês.